Olá pessoal, hoje nós queremos refletir com você sobre o respeito ao próximo. Como é que anda na nossa sociedade essa relação minha com o outro, essa relação social que é um dos aspectos basilares para qualquer relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja entre amigos, seja profissional. Em qualquer âmbito da sociedade, o respeito ou a falta dele é fator que às vezes prejudica ou ajuda a sociedade e o meio onde a gente vive. Portanto, nós queremos refletir um pouco sobre o conceito de respeito, onde que esse conceito surge de forma plena, pela primeira vez, e quais as consequências dessa falta de respeito. E também a questão religiosa, sejamos nós católicos ou não. Como que às vezes soa tão hipócrita a forma que nós pregamos o respeito, mas dentro da nossa própria religião, dentro do nosso próprio grupo de evangelização, a gente não respeita o próximo como deve ser respeitado. Então é isso que nós queremos refletir com você. Acompanhe aí. Respeitar o outro é reconhecer nele a mesma dignidade que eu tenho. Eu devo amá-lo como a mim mesmo, não é isso que Jesus nos ensina? De onde vem essa dignidade? Nós já falamos em outros vídeos. A nossa dignidade vem do fato de que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Portanto, cada pessoa, seja ela branco, negro, pardo, índio, seja de qual cultura for, de qual religião for, merece o nosso respeito porque ele é digno, ele tem a dignidade de filho, de ser filho de Deus. E nós somos irmãos em Jesus Cristo, filhos desse mesmo Pai. Quando nós lemos e procuramos conhecer mais a história do povo de Israel, do povo de Deus, que foi o berço da nossa religião católica, a gente vê que os judeus tinham uma especial atenção e um especial cuidado com o culto a Deus, com o culto a Javé. Tinha um respeito profundo pelo templo, mas muitas vezes eles não tinham um respeito ao irmão, ao próximo, a quem pensava diferente, ao estrangeiro. Ou seja, eles pregavam um culto a Deus, um respeito a Deus, mas não respeitavam o outro. E hoje acontece nas nossas religiões, no catolicismo, nos grupos de evangelização, acontece muito isso. Nós pregamos um respeito a Deus, nós pregamos um amor a Deus, mas não amamos o nosso irmão. Então João vai nos dizer como é possível nós amarmos a Deus, a quem a gente não vê, se nós somos incapazes de amar o nosso irmão, a quem a gente vê. E tem um trecho interessante do Tratado de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João, que ele fala o seguinte: o amor de Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos, mas o amor do próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. Pois quem te deu esse duplo preceito do amor não podia ordenar-te amar primeiro ao próximo e depois a Deus, mas primeiramente a Deus e depois ao próximo. Entretanto, tu, que ainda não vês a Deus, merecerás vê-lo se amas o próximo. Amando-o, purificas teu olhar para veres a Deus. Então é isso, e o respeito anda ali juntinho com o amor. Para a gente respeitar o outro, a gente precisa amá-lo. Mas qual o significado, o sentido da palavra respeito? O respeito tem uma origem do latim que significa olhar outra vez. Quantas vezes, gente, a gente passa, tem às vezes um mendigo, uma pessoa que vive situação à margem, um marginalizado. Quantas vezes a gente passa, quando a gente olha, a gente desvia o olhar logo em seguida. Ou seja, nós não temos respeito com ele, porque a gente não está nem querendo olhar pela primeira vez, porque assim que a gente olha aquilo já nos causa repulsa, ou a gente não quer reconhecer esse problema gravíssimo social para a gente ficar acomodado e sem fazer nada, ficar na nossa acomodação. Então o significado da palavra respeito é olhar outra vez. E muitas vezes a gente olha uma vez, não olha outra vez, às vezes nem olha direito. E isso é uma falta de respeito, que vai deixando as pessoas mais marginalizadas ainda. Isso fere o coração de Deus, porque Ele quer que nós amemos o próximo como a nós mesmos.
E muitas vezes nós não estamos amando nem a nós mesmos. Haja vista diversos casos de pessoas que tiram a própria vida. Não vou entrar no mérito do que motivou a pessoa a fazer isso, mas passa por isso um pouco, da falta de respeito com si próprio, da falta de respeito dos outros com ela, né? Então, a gente vai fechando diversas situações acerca da importância de se respeitar o outro. Mas é preciso primeiro me respeitar. E diante disso tudo, a gente refletiu. Por que será que na religião acontece tanta hipocrisia nesse sentido? Por que as pessoas não respeitam a diferença da própria religião, não respeita a crença do outro, não respeita as escolhas do outro? Porque uma coisa é você concordar, outra coisa é você respeitar. Nós temos todo o direito de não concordar com o outro, mas o respeito, ele deve existir acima de qualquer coisa. E por que na religião existe muito isso, né? Quando nós analisamos a etimologia da palavra religião, né? O que significa? Significa nos religar a Deus, né? Fazer essa conexão, esse link da humanidade com Deus. Então a gente acaba vivendo uma religião de hipocrisia. Religião significa religar a Deus, fazer essa conexão, né, do humano com o divino. E às vezes isso é feito de maneira contorcida, defendendo ideologias. E a própria religião, as próprias pessoas que estão à frente da religião, ou que lutam pela sua religião, ou que lutam por uma causa, por Deus, não se unem. Não há esse respeito dentro das próprias religiões. A gente vê no Oriente Médio perseguição aos cristãos, o terrorismo crescendo, ou seja, tudo em vista de uma ideologia. Não precisa de ir muito longe, né? Diversas brigas que a gente vê de protestantes com católicos. Então, assim, não precisa haver concordância, mas tem que haver o respeito. A gente vê que há espiritualidade na religião, há uma preocupação em ensinar a doutrina, em ensinar os cultos. Mas o que é que falta? Então a gente chegou numa conclusão que, na nossa concepção, né, lógico que tem outros fatores, mas o que às vezes falta é o aspecto psicológico emocional. Às vezes a pessoa entra para uma religião, segue alguma doutrina, mas ela é desequilibrada emocionalmente. E isso acaba prejudicando o que ela propaga, o que ela prega. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa ela tem uma história de vida, ela tem situações que ela viveu na vida dela que a construiu como um ser humano, que fez com que ela tivesse determinadas escolhas e também consequências dessas escolhas. O próprio Deus se encarnou e quis nos ensinar pedagogicamente a respeito do respeito ao outro, né? Como respeitar, como amar o próximo. Jesus veio, nos deu lições com suas ações, com suas atitudes. Chamou os doutores da lei de sepulcros caiados, ou seja, só o exterior que eles estavam mostrando que era belo, mas o coração estava cheio de julgamentos, cheio de hipocrisia. Então Jesus veio nos ensinar como amar. E ele amou e compreendeu que é preciso olhar para a pessoa uma, duas vezes, e ele olhou 3, 4, 5 vezes, ele olhou para o interior da pessoa. Por quê? Porque ele sabe que ali, por trás dessa pessoa, existe seus antepassados, existe uma história de vida, existe traumas, existe feridas, existe consequências de escolhas, algumas erradas, outras certas, mas existe uma pessoa e por trás daquela pessoa existe uma história. E diante dessa reflexão, em cima do respeito, em cima da história da pessoa, a gente chega a uma conclusão de que é preciso e deve haver, né, lógico, a espiritualidade dentro da religião. Mas, além da espiritualidade, é preciso que haja equilíbrio emocional, é preciso que haja uma cura interior, uma cura espiritual, mas também uma cura psicológica. Porque se nós estivermos com o nosso psíquico doente, isso vai afetar a nossa espiritualidade também, com certeza. E isso vai de encontro com o que nós estamos querendo trabalhar agora no nosso projeto de evangelização com a comunidade, que é trabalhar o tripé, a questão psicológica, a formação,
católica e a questão espiritual. Os três têm que andar juntos ali. A Cris vai falar um pouco da experiência sobre a questão psicológica que nós fizemos e estamos acompanhando, que é a terapia ADI. Essa terapia já é realizada em Belo Horizonte através da Casa Mãe Acolhedora, onde pessoas consagradas, membros de comunidade, padres, freiras, bispos, pessoas consagradas católicos do Brasil inteiro e até de outros países estão vindo para BH para fazer essa terapia aqui em parceria. TIP Clínica e Casa Mãe Acolhedora tem feito esse trabalho para que os consagrados a Deus, as lideranças religiosas, lideranças católicas, possam estar saudável espiritualmente, mas também saudável psicologicamente. E nós estamos trazendo também esse trabalho para Itaúna para trabalhar com leigos, para trabalhar com família, porque nós acreditamos que um dos fundamentos, o que é basilar para a estrutura familiar, para a sociedade no geral, é o respeito. E o respeito passa por esse autoconhecimento e por esse conhecer o outro que a terapia proporciona. André e eu tivemos uma experiência muito interessante, muito diferente, esse ano de 2017. Fizemos uma terapia que chama Terapia ADI, Abordagem Direta do Inconsciente. É uma terapia onde os profissionais atuam fazendo questionamentos onde as respostas estão dentro de cada um de nós. Eles não induzem, eles não fazem nenhum tipo de regressão, nada disso. É tudo consciente, a gente participa do processo e é muito interessante. As respostas que estão dentro de cada um de nós são divinas. Podemos experimentar algo que está acima de qualquer religião, que está acima de qualquer doutrina, de qualquer crença. Uma experiência que somos imagem e semelhança de Deus. Aquele sentido que cada um precisa ter na sua vida, ele começa a ter. É um valor incalculável. E por isso nós fizemos uma parceria com a TIP Clínica, com a terapia ADI, para, de mãos dadas com a comunidade, com o recanto do Espírito Santo, trabalhar juntos o ser humano, a nível de um tripé. O tripé da espiritualidade, o tripé da formação católica e o tripé da parte psicológica, através dessa terapia, que não aborda a religião, mas que nós queremos que ande junto com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos. Mas é preciso trabalhar, é preciso nos deixar moldar, nos deixar ter esse equilíbrio, essa cura de Deus, esse tratamento espiritual, psicológico. É preciso buscar uma formação, saber a verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer trabalhar todo ser humano em todos os seus níveis. Por isso, nós estamos com esse novo trabalho. Espero que você conheça, que você entre no site da terapia, da TIP Clínica, que está aqui embaixo. Esperamos que você também venha participar conosco dos nossos eventos. Fique ligado e se deixe moldar pelo Espírito Santo de Deus. Fique com Deus.